Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Gastro Talks, meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E hoje nós temos mais uma convidada para falar do nosso programa. A gente chamou a endocrinologista, não conhecia ela, a Estelinha conhece, a Paola Carpegiani. Ela é uma endocrinologista formada pela PUC e hoje ela tem atuação na área de obesidade. Então vocês têm mais ou menos uma ideia do que a gente vai falar. Oi, Paola! Oi, meninas! Tudo bem? Bom, tudo bom? O nosso tema é obesidade e o intestino, mais juntinhos do que nunca. E a gente escolheu esse tema, né, porque é sempre um tema atual, né? A gente está vivendo agora uma quase epidemia de sobrepeso e obesidade e tende a se agravar, né? Não é como as coisas estivessem melhorando, as coisas estão piorando. E o nosso podcast, ele é Medicina Além da Farmácia, mas acho que hoje a gente vai falar bastante de farmácia, porque tem novas drogas entrando no mercado, nos últimos anos a gente vem vendo isso, cada vez mais pacientes usando, e a gente tem que falar sobre essas drogas e até sobre o que está acontecendo, né, de efeitos adversos e coisas que podem acontecer com o uso crônico dessas drogas. E aí, Paola, bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Amei o convite. Obrigada, Estelinha, querida. E, exato, né? A gente tá vivendo essa pandemia da obesidade. A previsão é que em 2030 a gente já tenha praticamente 50% da população em sobrepeso e obesidade. É demais, né? Então é um problema que só tende a piorar, infelizmente. Então, cabe a gente, né, médicos e profissionais da saúde, combater, digamos, né? Vocês, inclusive, como gastro, a Estela, né, como médica do estilo de vida, em abordar esse tema, né? Até porque tem super relação ali com o consultório, cada vez a gente vai receber mais pacientes, né, com essa comorbidade, e não é aquela história ali, só fecha a boca, né, faz uma dietinha, faz exercício e tchau. Né? A gente tem que melhorar o estilo de vida como um todo e cabe a gente, né, tá estimulando o paciente a isso. Tem uma questão, Paola, que eu já gostaria, né, Candice, de falar nesse momento, que foi até inclusive no último congresso de medição do estilo de vida na mesa de obesidade, teve um dado que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: a grande parte dos obesos não sabem que são obesos. Exato. Por quê? Porque os médicos, os profissionais da saúde, muitas vezes não param para calcular o índice de massa corporal e falar para a pessoa: olha, você está na faixa de obesidade. Então, claro que a pessoa vai se acostumando e ganhou 1 quilo, ganhou 2 quilos, ganhou 5 quilos, e daqui a pouco está 10 quilos acima, mas ela não. Quando eu percebi o quanto realmente é importante isso, né? Eu digo que a gente tem que realmente verbalizar, falar para os pacientes, né? Olha, é bastante preocupante, você já fecha critério para obesidade. Eu percebo o quanto realmente é importante. Depois que eu escutei isso do congresso, eu comecei realmente a ficar mais atenta, a calcular o IMC, porque muitas vezes eles não sabem. Realmente nunca. Eles, claro, sabem que estão acima do peso, mas não sabem que fecham critérios realmente Que são para obesos, né? obesidade. Obesos. Exatamente. Obesos. Exatamente. E o quanto é importante a gente falar da obesidade, porque a maioria, inclusive, não tem ideia que é uma comorbidade crônica, né? Que é uma doença. Então, quando a gente começa a deixar claro, olha, é igual tratar a pressão alta, né? Quando começa a fazer essa analogia, também fica mais claro para o paciente, né? Que mesmo que esse paciente ele comece a se regrar um pouquinho mais na alimentação, né? Que ele inicie uma atividade física, muitas vezes vai precisar de tratamento medicamentoso, ou igual vocês com o refluxo, por exemplo, né? Às vezes, mesmo fazendo as medidas ali não farmacológicas, não adianta, o paciente vai precisar usar a medicação, né? Algumas vezes sim, e tá tudo bem, né? Então é importante que ele também tenha essa consciência de que ele tem uma doença, que ele precisa de acompanhamento e muitas vezes de tratamento e crônico, sabe? Então eu acho que isso deixa a situação também, não sei se mais leve, mas é mais fácil, assim, pro paciente assimilar que ele tem uma doença que ele precisa de tratamento.
Eu Não, eu gosto acho deixar daquela. bem claro, né, gente, que assim, ó, não é gordofobia, né? Quem Exato. trabalha com saúde sabe que a obesidade é uma doença que tem comorbidades. Quando teve ali a pandemia do Covid, a gente viu que as pessoas obesas, elas morreram muito mais, elas fazem uma resposta inflamatória diferente. Uhum. Então, não é aquela coisa só assim, aceite seu corpo como ele é. É um movimento bonito de aceitação, só que do ponto de vista de saúde, não é um movimento tão legal assim, tá? Porque a gente sabe que a obesidade, ela tem consequências para o nosso corpo, e não só consequências assim, hoje, amanhã, não, consequências em 20, 30 anos, aumenta risco de neoplasias, aumenta risco de eventos cardiovasculares. Então, não é só uma questão estética, Uhum. tem coisas acontecendo lá dentro também, né? Tanto que, às vezes, os pacientes eles têm medo de usar medicação, porque se daqui a pouco tá com IMC, com indicação de tratamento medicamentoso, é algo que sim, eu indico, sem dúvida. E aí o paciente, né, às vezes fica com receio de usar. Mas o receio da obesidade, né, das doenças que vão vir estando obeso. Então, isso é uma coisa também que eu gosto de pôr em xeque ali na consulta, né? Tá, mas e daqui a 10 anos, se esse peso continuar a subir, qual que é o risco disso? Então é importante jogar esses pontos para o paciente para ele se dar por conta e ter consciência de que precisa tratar, né? Precisa de acompanhamento. Verdade. Mas a Então, questão que nós estávamos falando, né, como uma situação crônica, à medida que a pessoa realmente ela teve um determinado peso, ela chega a um determinado peso, eu digo que o corpo dela se acostuma. Eu digo que aquele excesso de peso é que nem aquele dinheirinho lá no banco, sabe? Que tu gosta de ter ele lá, aquela reserva. E tu faz de tudo para não perder lá a tua reserva. E nosso corpo é assim. Então ele não quer perder aqueles 10, 15 quilos a mais, porque a nossa mente, ela acha, ela é muito primitiva, né? Nossa Exato. forma operante de ser, ela acha que amanhã vai ter guerra, e daí, se eu precisar de energia, eu tenho que ter uma energia estocada. Exato. Então, tem uma comparação que eu acho interessante, que imagina que para a pessoa obesa, se manter no peso é que nem tu subir uma escada rolante ao contrário, porque no fundo o teu corpo não quer isso, ele faz de tudo para tu voltar para aquele set point, para aquele peso. Meu peso da maior parte da vida foi 90 quilos. Ele vai fazer de tudo para tu voltar para os 90 quilos. Então, por isso que realmente é muito importante esse olhar do todo, para que a gente consiga ajudar as pessoas de forma efetiva a superar, né, o corpo dela se reacostumar com o novo set point, o novo peso, e que isso seja sustentável ao longo da vida. Isso. A gente pensar assim, nós seres humanos como evolução, a gente passou 70 mil anos com fome, aprendendo a juntar caloria e selecionando geneticamente seres humanos que conseguiam juntar calorias e conseguiam transformar calorias em gordura. E daí nos últimos 200 anos a alimentação foi mudando, principalmente nos últimos ali 70 anos, a alimentação mudou muito. E agora a gente não precisa mais juntar caloria, então a gente tem que pegar 70 mil anos de evolução e jogar no lixo e dizer, não, agora tu tem que gastar calorias, não juntar. Daí não dá, né, gente? E por isso que a fase de manutenção de peso é muito difícil, né? E a gente vê tanta sanfona. Porque, de fato, o corpo ele sempre vai querer, ele nunca vai reacostumar com o peso. O paciente que pesou 90, se pesar 70, ele nunca vai se reacostumar com 70, ele vai querer 90 de volta. Então, é importante educar esses pacientes que eles precisam, sim, tanto, né, saber da doença crônica, mas do tratamento crônico, né, que precisam ser acompanhados a longo prazo. Eu digo que eu sou prova viva disso, né? Eu tinha excesso de peso na minha adolescência, enfim, eu mais ou menos uns 12 quilos acima. E assim, eu consegui com mudança de estilo de vida, com alimentação saudável, enfim. Mas é isso, é sempre aquele cuidado, né? É aquele cuidado na alimentação, no exercício. Enfim, isso realmente é fundamental. Mas vamos, então. Vamos começar o podcast, tem uma pergunta, né? Para a gente começar, né? Não é porque a gente vai ficar conversando sobre isso assim, né? Na verdade, gente, todo mundo sabe isso, tá em tudo que é lugar, que a obesidade tem uma definição bem clássica, que a gente usa o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né? Que é um cálculo feito a partir do peso que a gente tem e da nossa altura, tá? O IMC, ele tem alguns problemas, né? E eu acho que eu vou pedir para a Paola falar um pouco sobre isso. Ele tem alguns problemas, mas é o que a gente usa, tá? Quais são os problemas do IMC? Principalmente em pessoas muito fortes, né? Se pegar um cara que faz muita academia,
né, que tem muito músculo, que ele é um cara muito pesado, mas, né, esse peso não é de gordura. Se pegar pessoas muito altas ou muito baixas, né, o MC ele tem esse probleminha com extremos, né. Paola, além do IMC, tem outras coisas que tu avalia no paciente que é obeso? Tem formas de chegar que o paciente é obeso sem ser pelo IMC? Claro. O IMC, então, ele é a ferramenta assim, né, mais amplamente utilizada no mundo, é uma medida fácil, qualquer um pode fazer, mas de fato acaba tendo essas limitações. E aí é interessante, principalmente ali no consultório, aqui no meu consultório, a gente acaba associando algumas outras medidas que nos facilitam e é importante para o paciente enxergar, e números, né? Então eu gosto muito da medida da cintura abdominal, sem dúvida é uma medida bem importante. Nos homens, o ideal é que a gente tenha ali mais ou menos até 102 centímetros e nas mulheres até 88, mas a gente sabe que a cintura abdominal ela tem correlação tanto com a gordura visceral quanto gordura corporal total. Né? Então, acaba sendo um bom parâmetro, além de a gente saber que níveis maiores do que esses que eu falei acabam aumentando a chance ali de resistência insulínica, né? De síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. E o que eu acabo usando muito na prática é a bioimpedância, né? Uma bioimpedância boa, a gente consegue aí ter essa noção da composição corporal, que é o grande detalhe, porque no IMC tu não avalia, né? O que é massa magra e massa gorda. Então, a bioimpedância, junto com esses outros parâmetros, a gente consegue ver, né? O paciente tem tanto por cento de gordura, né? O paciente tem tantos quilos de massa magra. E qual é o ideal, assim, só para eu ter uma ideia? De massa gorda, para mulher, 25 a 30% e para homem, em torno de 20, 25%. Tá? Vou te dizer que 95% das bioimpedâncias que eu faço é tudo acima, né? Tem o viés, né, de eu tratar muito obesidade. Sim. Mas a maioria dos pacientes acaba estando acima, né? Chegando mulher é bem comum, assim, eu tenho visto 44%, 49%, é bastante, né? Muito. E aí eu jogo justamente esse exemplo do quanto risco é a gordura, porque às vezes o paciente ele vem com exames normais, né? Apesar do peso estar elevado, achando que está saudável porque o exame está normal. E é importante deixar claro que só por essa gordura, né? Toda a inflamação que ela gera, isso já aumenta risco, mesmo com exames normais. A gente já falou em outros podcasts que a gordura é inflamatória, né? Exato. Ela libera mediadores inflamatórios, né? Tanto que no Covid ali, né, foi o paciente que mais acabou tendo complicação. Então é bem importante ele enxergar. Aí eles adoram ver a bioimpedância ali, o quanto que dá. Então toda consulta a gente faz e avalia, né, a evolução, ou melhora, ou piora, geralmente eles melhoram. Mas é uma associação. Se a gente pegar em padrão ouro, a DEXA é o padrão ouro ali para avaliar, né, gordura corporal, mas tem radiação. Então, na prática clínica, acaba que a gente não usa, assim, sabe? Mais para paciente daqui a pouco com lipodistrofia, que é muito raro, né? Mas acaba que eu uso mesmo mais circunferência, bioimpedância e IMC, basicamente, assim, a grosso modo. Então, assim, pessoal, não é difícil, né? Então, em casa, tu pega a calculadora, daí tu pega o teu peso, divide pela tua altura, e divide pela tua altura de novo. Se estiver acima de 30, é obesidade. Se estiver acima de 25, é sobrepeso, né? Isso aí todo mundo pode fazer. Daí tu pega lá aquela fita que a gente usa pra ver coisa de... Fita métrica. E vai ali na região do umbigo, mais ou menos, né? Isso, na verdade, entre a última costela e a crista ilíaca, que é o ossinho ali do quadril. É que depende muito, se a pessoa é obesa, o umbigo às vezes lá embaixo, né? Então em mim fica na região do umbigo que eu troco. Tá, então na metade ali da barriga, né? E mede. Mais de 88 em mulheres, é isso, né? E mais de 102 em homens, tem coisa errada. A gente tem que ver, entendeu? É obesidade com certeza absoluta? Não sei, vamos ver. Tem que ver. Provavelmente sim, sim. E se quiser facilitar, hoje na internet tem vários, coloca no Google, cálculo de IMC, tem vários, né? Só joga ali bota dados, IMC cálculo, deu, né? Isso, tem vários. Então, assim, realmente é importante, né, nós sabermos. Porque quando a gente tem um dado objetivo, fica mais claro da gente realmente ter certeza de que eu preciso olhar para isso, né? Porque muitas vezes eu não tenho essa clareza, eu não vou dar prioridade para isso. E se a gente não dá prioridade, a gente não vai. Ele tem tantas coisas para olhar no nosso dia a dia que a gente não vai realmente priorizar
essa questão do cuidado da minha saúde, não é mesmo? Uhum. Bom, e Exatamente. assim, ó, eu acho que a Paola até já deu uma pincelada. Eu e a Estela, a gente fez faculdade mais ou menos na mesma época, e a gente aprendeu assim, que a obesidade é uma conta que deu errado, que está entrando mais do que está saindo. Tá? Então, a gente tem um superávit calórico. Então, para tratar a obesidade, a gente tem que diminuir o que entra e aumentar o que sai. E ponto! O tratamento da obesidade é muito fácil, é só falar para os pacientes parar de comer. E tá tudo ok, tá? Obesidade é isso. Eu queria que. Mas assim, claro, eu já estudei, mas eu queria que tu nos dissesse assim: obesidade é só isso, é só um superávit calórico, é por isso que as pessoas estão obesas? Não, não é só por isso. Claro que a grosso modo, né, existe essa necessidade de entrar uma caloria em excesso, mas a gente sabe que até 70% da obesidade é genética também, né? São genes que gostam de guardar energia. Então é o que a gente falou lá dos primórdios, né? Muitos anos atrás, né, inúmeros anos atrás, a gente não tinha comida à vontade como existe hoje. Então tinha que estocar, né? Tinha que estocar energia. Então a gente tem hoje, né, um meio obesogênico, então que tem comida à la vontade, né, que é só passar ali no mercado e comprar essas coisas extremamente calóricas, e aí geralmente são muito palatáveis, né, muito gostosas, e uma genética completamente desfavorável. Até tem um estudo que o Bruno Halpern postou há algum tempo, depois eu posso postar aqui, de gêmeos, né, univitelinos que foram criados separadamente e que os pesos coincidiram. Então, a genética é um fator bem preponderante, assim, no ganho, né? Então, existe essa necessidade de superávit calórico, tanto é que para perda existe a necessidade do déficit, mas com certeza existe o meio, né? Existe a questão social, existe a questão cultural, existe a questão genética, que tudo contribui. Pessoas que daqui a pouco comam tantas calorias com uma genética tal não vão ganhar tanto peso quanto pessoas que consumem a mesma caloria e tenham outra genética, por exemplo. Tem um estudo que eu acho super interessante, que eles pegaram sobreviventes dos campos de concentração e foram ver o IMC dos netos. E é quase todo mundo obeso. Porque, na verdade, os campos de concentração, eles conseguiram fazer uma seleção genética daqueles pacientes que conseguiam guardar muita caloria. É. Então, daí, assim, todos os períodos de fome que teve nossa história fizeram seleção genética de pacientes que conseguiam guardar caloria com pouca comida. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Nós somos selecionados geneticamente para guardar, né? E é muito interessante isso, né? Como depois da Segunda Guerra Mundial, que explodiu mesmo a obesidade no mundo, porque mudou os parâmetros, os padrões alimentares, né? E a Segunda Guerra foi uma coisa que deu uma selecionada, principalmente na Europa, em quem conseguia passar fome, né? E por isso que é importante também deixar claro para o paciente, né? Porque ele se culpa, né? Muitas vezes ele se coloca ali como relaxado, como o paciente que não consegue fazer as coisas, mas é importante deixar claro que também é uma doença multifatorial, além de ser crônica, sabe? Não depende exclusivamente da força de vontade dele. Então, isso também é uma coisa que eu gosto de abordar e deixa o processo um pouco mais tranquilo também. Então, enfim, é multifatorial, uma doença muito complexa. E tem mais um fator aí, né, que é a nossa microbiota intestinal, que cada vez mais parece influenciar, e de novo, obesidade e intestino juntinhos, como a Candice bem, né, muito bem sugeriu o título hoje do nosso podcast, porque parece realmente que tem pessoas que têm um determinado predomínio de bactérias no intestino que elas conseguem extrair até a última caloria lá do alimento que está chegando para ela, né? Então, realmente, é uma série de fatores. Aí tem a questão aí do estresse crônico também envolvido, né? E a questão também, né, gente, quando a gente era pequena, a Paola, não sei a idade dela, mas eu e a Estela, quando era pequena, para trocar o volume da TV, tu tinha que levantar, ir lá na TV, trocar o volume e sentar de novo. Ainda não tá bom. Daí tu levanta, vai lá e senta de novo. Daí a TV sai do ar. Daí tu tinha que ir lá, bater na antena e volta de novo. A gente foi diminuindo tipo assim, a nossa atividade física durante o dia de uma maneira cada vez maior, né? Eu pego o carro, às vezes, para andar 2, 3 quadras, né? Exato. A minha mãe ia todos os dias a pé pro colégio, voltava, almoçava, ia de novo, voltava. Isso não se faz mais quase, né?
Exato. Isso. E mesmo as brincadeiras, né, tu falou ali antigamente, hoje as crianças pouco andam de bici, né? Muito computador, né? Muito celular. Então, de fato, o gasto energético ele tá menor como um todo, sem sombra de dúvida. Mas bem como tu falaste, né, Paula, toda a sociedade, na verdade, hoje ela não, ela se configurou para a gente economizar energia, enfim, então realmente a gente precisa fazer um movimento diferente. Exato. Porque se a gente vai pelas facilidades do mundo, pela monte de alimento, e muitas vezes com rótulos lá, fit, saudável, Aham. mas aí se tu não te atenta para a composição né, daquele alimento, geralmente, né, muitas vezes tu está consumindo um monte de ultraprocessado que vai acabar, ao invés de te ajudar, né? A gente sabe que os adoçantes, os emulsificantes, os corantes, os estabilizantes, eles são muito ruins para nossa saúde. Inclusive para E- microbiota. Inclusive para microbiota. Inclusive, se sabe que os adoçantes, por exemplo, tem uma série de estudos que mostra o efeito contrário às pessoas que consomem adoçantes, ao invés de se tornarem menos obesos, com maior chance, né, de compulsão alimentar, enfim, eu sei que hoje sugeria, né, esse seria tema para um podcast inteiro, né? Mas Exato. realmente é muito importante nós estarmos falando sobre isso, da gente ficar atento ao que a gente está consumindo. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não para pensar. E é super válido, e essa é outra coisa que eu trabalho com os pacientes nas consultas, saber ver rótulo. Né? Hoje tem a lupinha ali que dá uma ajudada, mas é importante para o paciente olhar o alimento e ver, né, que tá. Se daqui a pouco tem 10, 20 itens, o quanto de calorias tem, porque isso faz total diferença, né? Na hora o leigo ali olha fit, eu acho que tá consumindo algo bom. Fit, Né? light, a gente tem que cuidar Isso. muito, né? Porque, na verdade, às vezes tu diminui uma coisa, tu diminui gordura e aumenta carboidrato, né? Ou ao contrário, né? Tu diminui ali o açúcar, mas aumenta um monte a gordura, que aí é super mais calórica ainda. Então tem que ter muito cuidado. Tem que saber, sim, olhar rótulo, sabe? Não é pra noiar. Mas tem que ter uma noção básica, assim, porque isso nos ajuda também na hora da escolha, sabe? E entrando ali em dieta, Paola. Ai, desculpa, Estela, pode falar, te interrompi. Não, em relação aos rótulos, eu sou uma leitura de rótulos já faz muito tempo, mas eu percebo que cada vez menor as letras, né? Não sei se vocês têm observado isso. É cada vez menor, então cada vez mais difícil da gente ler. E no lugar cada vez mais escondido, né? Mais então, escondido. Assim, claro, cada um faz, né? Gente, e eu tô lá no mercado aqui, ó. Não, exato, não, a Estela usa óculos, eu não uso, eu tô com 43 anos, vocês acham que é fácil ler rótulo, ainda mais é tardezinha, se tu vai no supermercado? Claro que não. Gente, uma tristeza. Tipo assim, ó, eu fico olhando aquelas letras, ficam tudo se embaralhando, é uma tristeza. Mas por isso que eu gosto de sugerir para os pacientes, né? Tem aquele aplicativo Desrotulando, eu acho ele muito válido. Eu gosto muito dele, ele é gratuito, enfim. E ele nos ajuda a ler o rótulo rápido. E aí, eu digo, não precisa olhar tudo, mas as coisas que mais vão para a tua mesa, né? Aquele alimento que está todos os dias lá. Aquele alimento que não falta no café da manhã, aquele alimento que não falta no almoço. Dá uma olhada. Não é aquele, eventualmente eu vou comprar uma bolachinha recheada. Tá, tudo bem. Esse não precisa olhar, a gente sabe, né, que não vai ser bom, mas tudo bem, de vez em quando. O problema não é o que a gente coloca de vez em quando no prato. A o que regra, importa não é o que a gente coloca de vez em quando na boca. O problema é a questão que a gente coloca todos os dias, né? Então, só gostaria de deixar aí essa contribuição. Perfeito. Vamos falar, antes de falar Vamos dos continuar, padrões então. alimentares, Paola, né? tem algum tipo. A gente fala muito aqui, eu e Estela, da dieta mediterrânea. Um dia nós podíamos fazer, Estela, um podcast que a gente até já deu umas pinceladas de tipo, dieta mediterrânea brasileira, para tu dar todas as dicas, ficar 1 hora falando sobre isso, tá? Mas tem algum tipo assim de. Vamos dizer assim, o paciente chega no teu consultório e vários devem ser assim no primeiro momento, dizendo que não quer tomar remédio, né? Que quer tentar dieta, quer tentar exercício antes. Tem algum tipo de dieta que tu recomenda mais? Recomenda só restrição calórica? Algum tipo de restrição vai ter que fazer, né? Não existe, eu acho, assim, tu tratar a obesidade sem restringir absolutamente, tipo assim, pode comer tudo que tu quiser. Eu acho que não é bem assim, Não, né? tem como. Mas tem algum tipo de dieta que tu recomenda mais? Então, eu costumo dizer que é a dieta que o paciente consegue executar. Né? Claro, a dieta mediterrânea é super top, tanto que é ótima, tanto que eu acho que ganhou esse ano a 7ª vez, né, de a melhor dieta do mundo, agora 2024.
Mas assim, não é todo mundo que consegue executar, a gente tem algumas limitações e ela pode ser muito calórica também, né? Por conta do azeite de oliva, das nuts, então tem que ter um cuidado aí. Então eu costumo dizer que a dieta que o paciente consegue executar e consegue manter, que ele consegue levar a longo prazo. Não adianta nada eu restringir várias coisas agora, ou tu tem que comer iogurte, o paciente não gosta, ou tu tem que comer nuts, e o paciente não gosta, porque ele não vai conseguir executar. Então, na minha consulta, eu acabo otimizando algumas metas ali alimentares, algumas mudanças, digamos, alimentares, que ele estaria apto, estaria disposto a fazer, sabe? Mais ou menos com base no que ele gosta. Então, de repente vamos trocar o pão da manhã por um ovo, né? Ou colocar ali mais fruta, colocar mais salada. E isso é uma coisa importante. Às vezes não é nem tirar alimentos, é incluir coisas mais saudáveis, né? Essa semana, acho que foi ontem, eu atendi uma paciente que ela me deu uma nota 7 de alimentação. E ela não estava entendendo muito porque não conseguia perder peso. Mas aí a gente foi olhando, né, fazendo o recordatório alimentar, tinha carboidrato e pão em todas as refeições, né? Massa, daí tinha bauru, tinha X várias vezes por semana e não tinha salada, não tinha fruta, não tinha iogurte. Então, às vezes, também é a inclusão de alimentos saudáveis para uma dieta, né? E que ela veja realmente que vale a pena seguir, que é tranquilo seguir a longo prazo. Então, às vezes a gente faz uma low carb, principalmente para as pacientes que têm lipedema, que é uma dieta super legal, anti-inflamatório. Na maioria das vezes, esses Eu pacientes. gosto da low carb, eu acho Eu fácil do também gosto. paciente Executar. ver assim o que ele pode, o que ele não pode comer, ele não precisa pensar muito, não é no carb, né? É low carb. Isso, low Então eu carb. acho uma dieta tipo assim, tu vai no barzinho com seus amigos, tu pega a tábua de carne, entendeu? Tu não precisa ficar loqueando muito o que tu vai pegar, o que não vai pegar. Eu acho fácil essa dieta, sabe? Exato, eu também gosto e o benefício, principalmente para quem tem inflamação ali, eu acho super valioso. O paciente ele fica bem melhor, menos estufamento, inclusive, né? Menos queixas abdominais. Eu acho que é uma dieta super boa. Então é muito adaptável, assim, é muito individualizada, sabe? É de ver as preferências, de ver o padrão alimentar do paciente, mas tem que lembrar que nem sempre é só excluir. Muitas vezes é incluir alguns alimentos mesmo, sabe? Mas é bem variável. Eu Não, gosto e essa, também. essa coisa do pão é um negócio meio impressionante, né? Porque às vezes tu fala assim, olha, nós temos que diminuir o pão. E a pessoa te olha e fala assim, mas o que eu vou comer Vou comer. então? Porque assim, tirando o almoço, é pão, assim, de manhã, no café da manhã, no lanche da Bolacha? tarde, na janta, Sim, né? sim, sim. Porque é Não, uma coisa rápida, né? exato, é uma coisa que tá ali, né, na mão, é fácil de comprar. Mas quando a gente vai avaliar ali nas calorias ao longo do dia, acaba. E muito me baseio no padrão alimentar também, né? O paciente é beliscador, esse paciente ele precisa ter horários de lanche, ele precisa tomar mais água, a gente faz alguns ajustes comportamentais mesmo. Eu digo que perder peso é muito mais da mente do que do estômago, né? Porque essa questão comportamental a gente trabalha muito na consulta. O paciente precisa reduzir as beliscadas, é isso que está fazendo ele fazer superávit calórico também. Né? Então, às vezes não é nem uma dieta específica, é um ajuste mesmo da alimentação diária, assim, sabe? E a questão aí de comer com mais atenção também é fundamental, porque bem Isso, que tu falaste, mindfulness. o perfil beliscador, ele não se dá conta que Não, nesses não, que ele come um cinco, monte. 6 lanches, ou eu tinha uma paciente que veio, né, consultar comigo por conta de esteatose, e aí então ela tinha ela tem um trabalho que ela passa, né, na frente do computador fazendo contas, né, desse trabalho dela. Então o que que ela fazia o dia inteiro chupando bala, né? Então ela se acostumou sempre a balinha. Então outra balinha. Então assim era a tarde Até porque isso inteira mantém, tipo, a assim. atenção, né? Eles usam isso como bengala para manter a Exatamente. atenção. Isso. Exatamente. E aí a gente foi ajustando essa questão e aí foi bem isso que tu falaste. Então vamos colocar a garrafinha d'água, né? Porque claro, ela criou o hábito de estar sempre alguma coisa na boca, né? E aí a Exato. gente vai entendendo como as coisas vão acontecendo, mas a atenção também, ela é sempre importante. Isso que tu falaste, Paula, padrão alimentar bom é aquele que faça sentido para a pessoa, ou seja, ela gosta e que ao mesmo tempo caiba na rotina dela. Então a gente Isso. tem que desromantizar um pouco essa ideia de que eu tenho que comer 3 colheres de arroz, uma concha de feijão. Depende, que eu penso sempre, Depende. enquanto médico, a gente tem que dar um portfólio de opções, né? E a pessoa vai Exato. ver.
montar, né, com o paciente aquela ideia do que é um prato saudável, em termos nutricionais. Olha, é um prato onde tu consegue colocar, onde tem proteína, onde tem carboidrato, onde tem micronutrientes, então as frutas e as verduras. E quanto que deve mais ou menos ocupar? Eu sempre gosto de passar essa orientação, eu gosto muito da orientação de Harvard, eu acho que, para mim, assim, em termos, né, de conhecimento, de visualização, facilita para o paciente. Metade do prato é a salada, 1/4 o carboidrato, 1/4 é a proteína para o almoço, por exemplo, né? E o café da manhã sempre ter o carboidrato, né? Começar pela fruta, daí e aí ter o carboidrato e a proteína. O que eu percebo muito no consultório é que as pessoas comem muito pouca proteína no café da manhã. O café da manhã é muito carboidrato, né? E daí já faz um pico de insulina lá de manhã. Exato. Exatamente. E a gente sabe... Perdão, pode terminar, Estela. Tem um estudo muito interessante do pessoal de São Paulo, que eles fizeram simplesmente uma mudança no café da manhã né, por 3 meses de uma população, e foi muito legal os resultados. O simples ajuste do café da manhã, de colocar mais proteína, de trocar o leite integral pelo leite semi-desnatado, de trocar o pão branco pelo pão integral, de colocar, né, proteína aí junto, de colocar uma fruta, já deu um resultado muito significativo. Então, essas pequenas mudanças, e que mantidas ao longo do tempo, já que ela faz sentido para a pessoa, ela cabe na rotina, ela é sustentável, é o que vai fazer a diferença. Exato. Até porque a proteína ingerida, e os estudos mostram isso também, a proteína ingerida de manhã, a gente consegue, né, ter melhor resposta ali da leptina ali ao longo do dia, então fica mais saciado por mais tempo. Então é importante colocar proteína em todas as refeições, né? Fazer refeições sempre completas, né? Com proteína, Perfeito. Carbo, fibra. Então isso também é uma coisa que a gente trabalha. Tá, Eu acho uma coisa bem importante você falar essa coisa de adequar, de pessoa a pessoa fazer um relato que a Estela vai me odiar. Mas, na verdade, assim, eu não tomo café da manhã, porque eu acordo super nauseada de manhã, eventualmente, tá? E às vezes eu acordava para estudar de manhã, eu não conseguia tomar café da manhã. Eu tomo chimarrão, daí, né, não consigo tomar café da manhã. Bom, mas eu consultei com uma Nutri uns anos atrás e ela me deu assim, tomar café da manhã, daí um lanche ali das 10 da manhã, daí almoçar, daí um lanche umas 4 da tarde, daí jantar. Eu almoço muito, minha refeição do dia é o almoço, né, a que eu como assim, bem. A janta eu já não janto muito e o café da manhã eu não gosto, e eu não gosto de lanche também, tá? E, gente, pra mim aquilo foi um inferno. Foi um inferno na terra, entendeu? Eu odiei, eu fiquei fazendo aquilo 2 meses. Eu não tinha fome nunca, tá? Eu tava sempre, assim, cheia, estufada, me sentindo super mal, me sentindo cansada. Pensando que inferno ter que comer de 3 em 3 horas, ninguém merece isso, eu nem acabei a digestão de uma coisa, eu tenho que fazer. Realmente, eu comecei a comer menos no almoço e na janta, porque eu comia lanche da tarde, chegava de noite, eu não tinha fome nenhuma. No chegava no almoço, eu não tinha fome nenhuma, sabe? Pra mim aquilo foi o inferno, o inferno. E daí, sabe o que eu pensei? Eu tenho que ouvir meu corpo, eu tenho que comer a hora que eu tenho fome, assim, tá? Então, eu tenho ali umas amêndoas no consultório, às vezes às 10h30 da manhã eu tenho fome. Eu vou lá, pego um punhado de amêndoas, como as amêndoas e chego bem no almoço, entendeu? Isso. Mas pra mim, assim, eu não adianta, eu tenho que comer quando eu tenho fome, eu não vou, eu não fico mais forçando, tipo assim, às 4 da tarde tá na hora do meu lanche, sabe? Por isso que não dá pra engessar, né, e dizer, tu tem que fazer essa dieta. Não é assim, né, é muito individualizado. Cada paciente é um e vai ter o seu padrão alimentar. Então, vamos adaptar uma restrição, um déficit calórico com base no que tu já come, né? Mas não engessar ali que tem que comer de 3 em 3 horas. Inclusive, para quem não come, deixar de 3 em 3 horas pode, inclusive, ganhar peso. Né? Para quem não fazia café da manhã, se acrescentar, né? Pode ser que ganhe peso. Então, é muito individualizado. Acho que isso é sempre muito importante, essa ideia de que não adianta tu pegar uma... por isso que essa ideia que as pessoas compram da internet, faça tal dieta e perca 5 quilos. Não quer dizer que talvez a Paula vá perder 5 quilos, mas não quer dizer que eu vá perder, não quer dizer que eu disse, porque cada um é único. E não existe, eu digo, cuidar de pessoas, não existe receita de bolo. Não. Medicina não tem uma receita de... Não é matemática, nós somos, na verdade, né, nós não somos ciência exata. Nós somos a ciência das incertezas, porque cada um é único. Né? E realmente essa individualidade, eu penso, esse olhar individualizado é que realmente
faz muita diferença para esse sucesso terapêutico. O que é isso? Não é só o paciente eliminar aquele número X de quilos e, terminei o tratamento com IMC de 25, mas sustentar ao longo da vida. Isso realmente é um tratamento de sucesso. E por conta disso, ele vai se sentir melhor, ele vai conseguir ter mais bem-estar, ele vai ter uma vida com mais qualidade de vida, ele vai adoecer menos, ele vai precisar menos de medicamento, né? Então, realmente, eu penso que esse é o caminho, né? A gente, eu digo, né, dar passos mais lentos, mas de forma mais assertiva. Exato, de forma mais E sólida. Paula, qual é o momento que tu fala pro paciente, olha, eu acho que deu, entendeu? Eu acho que assim, a gente tentou dieta, tentou exercício, não vai funcionar. A gente vai ter que entrar com medicação. Eu imagino que já tenha gente na chegada, né? Porque assim, as pessoas normalmente elas vão no médico depois de já terem feito tentativas, né? Exato. Em casa, sozinhas, de fazer uma dieta. Mas qual momento assim, deu aqui, nós vamos ter que entrar com medicação? Vou te dizer que é a minoria, assim, que a gente já não inicia, sabe? Eu tenho viés de tratar obesidade, então, assim, a maioria dos meus pacientes vai chegar em grau de IMC maior do que 30, sabe? Então, alguns vão estar ali em 25,5, 27, enfim, mas a maioria chega em obesidade, e aí tem toda essa psicoeducação, né, que eu falei antes de explicar, né, que a obesidade é uma doença crônica, né, que na maioria das vezes a gente precisa desse acompanhamento, vai precisar de medicação. Então, na maioria das vezes, inicialmente, a gente já parte para o caminho medicamentoso. Daqui a pouco, se o paciente chega com um IMC mais menor, né, um sobrepeso discreto, alguns até a gente consegue, principalmente aquele paciente que não tentou já ir 1000 vezes para nutricionista, é um paciente que, vamos tentar um mês sem medicação para ver como é que tu fica. Mas a maioria que chega aqui já está calejado de ter ido para nutricionista, né, ou ter tentado, já passou pelo efeito sanfona, e ele já está de saco cheio, né? Ele precisa ver resultado para ele se motivar, inclusive, sabe? Então, se o paciente, daqui a pouco, em 30 dias, não perdeu 5% do peso, esse é um paciente que, se eu não iniciei medicação, eu vou começar, né? Mas a maioria, por indicação mesmo, a gente vai ver ali, pelos guidelines, né, de obesidade, IMC acima de 30 é um paciente que, explicando bem, conversando, já tem uma grande indicação de tratamento medicamentoso. E aí eu já começo, sim. Até para não minar o processo, porque se o paciente ele não enxergar ali um resultado, o que vai acontecer? Ele tem grande chance de largar, né? De desistir de novo, sabe? E quando ele chega no endócrino, ele já leu sobre isso, ele já sabe que o endócrino pode ajudar, que hoje tem medicação, né? Então, ele já chega, na maioria das vezes, com esse conhecimento, ou por indicação, né? O amigo lá que tinha obesidade tratou e tá bem melhor. Então, na maioria das vezes, eu vou te dizer que eu acabo iniciando. É trabalhar a autoeficácia, né? O que é autoeficácia, né? Dentro da psicologia positiva? É aquela sensação de que eu sou capaz. Porque a pessoa ela já está tão desacreditada que ela não consegue. Ela não consegue. Então, é bem isso que tu falou. Ela precisa de um resultado para continuar no caminho e se motivar. Mas aí, por isso que a gente tem que trabalhar, até, inclusive, com pequenas metas também, né? De perda de peso, para ela poder realmente atingir. E se ela se motivar a se manter nesse caminho, né? Nesse plano alimentar, enfim. E normalmente o paciente que chega ali no médico para tratar a obesidade, o paciente que já tem vários anos nessa estrada, né? Não é o cara que tá obeso há um ano. Não, é a pessoa que tá, às vezes, a vida inteira lutando contra isso, né? Exato, né? Ele já chegou ali no limite, ele não aguenta mais, né? Claro, não vai ser medicação isolada, vai ter, com certeza, a modificação do estilo de vida que a gente vai definir as metas, mudanças, né? Não tem como, o medicamento é só um dos pilares ali do tratamento, mas e o resto? O paciente, ele precisa fazer a parte dele. Então, nós vamos bater muito na tecla, né, da medicina do estilo de vida, na mudança, da melhorar o sono, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, água, intestino, mas aí a gente vai ter também o tratamento medicamentoso que tá indicado. E assim, tu não tá fazendo nada de errado, eu digo pra ele, né? A gente tá simplesmente tratando essa doença que ela tá, essa condição que tá existindo nesse momento. Então, depois, se der pra gente desmamar, a gente vai começar a pensar em reduzir a medicação. Mas nesse momento, tem indicação, a gente vai ser necessário, e aí tá tudo bem.
né? Mas, claro, é um conjunto. O que eu percebo hoje, então, segundo, né, os guidelines, seria IMC acima de 30, com indicação de medicamento, ou acima de 27 com comorbidades, né? Com complicações, com doenças associadas à obesidade. O que eu vejo hoje no consultório, a Candice talvez também observe, é que tem muita gente usando medicamento que não fecha critério. Claro. Então, eu tenho um casamento e aí eu preciso perder 3 quilos e vou lá Eu vou e pra uso praia. remédio, né? E aí, só que daí não adianta, porque a pessoa usa ali um mês, aí ela continua, não mudou o hábito, e aí Exato. já ganha de novo. Não Mas é bem pro casamento, né, guria? Na verdade, pro objetivo dela funcionou, que era pro casamento, né? Digamos que Porque porque daí depois ele volta, né? Então, assim, se tu Claro. tem o objetivo, vou usar pra isso, né? Funcionou. Só que assim, isso que a gente Termos de não saúde. sabe qual é o problema a longo prazo de fazer esse tipo de coisa, né? Exato. E por isso que é muito importante, né? Principalmente para esses obesos crônicos batendo. Porque tem muito obeso crônico também, né? IMC acima de 30 que tá usando sem acompanhamento também. E aí, se não mudar hábitos, não vai adiantar, né? Lembrem da tendência de voltar ao peso que já teve. Se já teve 90 e não tiver uma construção de um estilo de vida novo, não vai adiantar. Né? Existe essa tendência de voltar. Eu costumo dizer, né, que um remédio, imagina como nem uma bengala, que tu tá precisando nesse momento da bengala. Mas tu vai fazer todos os movimentos necessários para que daqui a pouco tu não precise mais usar, né? Mas tu tá fazendo a tua parte. Exato. Porque realmente, senão a gente não realmente, até porque a gente sabe que chega no momento do platô, mesmo com medicamento, né, Paola? É inevitável, o platô ele vai chegar para todo mundo. E não é uma sentença, né? A gente pode entrar numa nova fase ativa de perda, sim, né? O paciente platonou lá tinha 90, platonou com 82, por exemplo, né? E o desejo dele é chegar nos 70, ele quer muito, aquilo vai trazer muito, né, benefício para ele. Bom, vamos tentar entrar numa nova fase ativa, vamos mexer dieta, né? Vamos fazer uma restrição de repente um pouco maior, transitória, vamos fazer mais atividade física, né? Vamos tentar entender o emocional, como é que tá. Então, tudo é possível, né? Mas sempre tem que ter um movimento, né? Sempre tem que ter a mudança. Agora tá bem na moda os análogos do GLP-1, né? Que é o Ozempic, que tá super na moda. E daí, Paulo, eu vou te falar um negócio. Eu sou professora da universidade e eu falo pro pessoal, tá? Que daqui a uns anos a endócrino vai ser uma subespecialidade da gastro. Só pra te avisar. Meu Deus. Né? Porque assim, ó, vocês já roubavam algumas coisas da gente, tipo pâncreas, ali a gente tava fazendo e não tava vendo. Agora vocês estão roubando os hormônios intestinais, tá? Viu só? E daí assim, ó, e assim vai chegar aos análogos triplos. Daqui a pouco vocês vão estar mexendo no fígado. Eu só tô de olho, tá? Só tô de olho, tá, Paola? Mas assim, que vocês estão tentando entrar na gastro, eu já tô percebendo há muito tempo. E eu falo pra eles, se não fosse a tireoide, a hipófise e o hipotálamo, a endócrino já seria uma subespecialidade da gastro, tá? Já seria. Né? Porque assim, ó, vocês estão ali, né? Tá? E se a gente pensar agora, que tá entrando os análises de GLP-1, agora todo mundo tá falando que o intestino, o estômago, são os grandes maestros ali da saciedade do nosso corpo, tá? Então, assim, é óbvio que endócrino é uma subespecialidade da gastro. É tipo, óbvio isso, tá? Boa. Ai, meu Deus. Mas assim, ó, mas isso é interessante também, né? Tu pensar que agora as drogas para obesidade, eles pararam de focar em gastar calorias e começaram a focar nos mecanismos de saciedade que tem o nosso corpo, que envolvem o trato gastrointestinal, né? E eu acho isso legal. Então, eu queria que tu nos explicasse um pouquinho, assim, o que são esses análogos de GLP-1 e qual é a principal diferença entre eles, porque agora tem vários no mercado, entrou até o Vioral agora, né? Isso. Então, basicamente, hoje o que a gente tem no mercado... Bom, o análogo do GLP-1 é um hormônio que a gente produz, né? Uma molécula que a gente produz em condições fisiológicas, né? Então, ele é capaz de reconhecer... Produzido pelo intestino, a Paula não quis falar, tá? Mas ele é produzido pelo intestino. É isso aí. Tá, delgado, tá? Então, ele é produzido ali pelo intestino delgado, então ele acaba gerando saciedade. Quando a gente usa o análogo, a gente está usando, então, essa molécula, mas numa meia-vida maior. Porque o nosso GLP-1 endógeno, ele é degradado muito rápido, né, meninas? Em segundos, né, guria? Muito rápido. Tanto que a gente vai ter fome logo.
Quando a gente usa o análogo, a gente tá dando maior tempo saciado, né? Então, ou a gente usa um análogo semanal, e aí a meia-vida desse hormônio é bem longa, né? Então vai ficar ali uma semana gerando mais saciedade. Ou a gente usa ele diário, né? Então, os semanais seriam a semaglutida e a dulaglutida, né? A semaglutida injetável, na verdade, e a dula injetável. E os diários seriam a liraglutida, né? E a semaglutida oral, então, que é o Ribelsus, A né? liraglutida era o Saxenda, né? Que tinha, né? Isso, Saxenda Tem, né? Victosa, né? Isso. Inclusive, o Saxenda hoje, dos injetáveis, é a única droga aprovada para obesidade. Pra Ou seja, obesidade. que ele não é. Ainda não é, vai chegar o Wegovy agora, né? Uhum. Que é semaglutida na dose de 2,4 miligramas por semana, mas hoje em dia a gente só tem, a Anvisa só liberou, então a princípio para tratamento de diabetes a gente usa off-label para perda de peso, que por sinal tem grandes resultados, excelentes resultados, mas a princípio não tem essa aprovação. Então a diferença basicamente fica na meia-vida mesmo, na durabilidade ali do efeito, porque a nível de sistema gastrointestinal, ambos, tá? E aí é muito variável de paciente para paciente a questão das náuseas, né? Como ele gera muita saciedade, o paciente ele pode ficar mais pesado, né? Mais nauseado, mais indigesto, digamos, né? E a questão do intestino também, ou gerar diarreia, ou gerar constipação, então vai depender muito de cada paciente, sabe? Mas às vezes o paciente fica mal usando o Saxenda todos os dias, ele fica super inapetente. Nauseado, né? Nauseado mesmo, Nauseado. né? E aí, quando a gente muda ali pro Ozempic, porque ele não tolera tanta náusea do Saxenda, ele fica até melhor pela meia-vida ser mais longa. Ou às vezes não tolera o Ozempic, a gente muda pro Saxenda e fica melhor. Então é bem variável, assim, sabe, de paciente para paciente. Mas eles geram grandes efeitos gastrointestinais, isso não tenho dúvida, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba associando, então, uma fibra, né? Então, pede para o paciente aumentar a ingesta de fruta, de água, né? Fibra, né? Às vezes a gente usa... Eu acho que náusea dá bastante refluxo, dá muito refluxo, também, né? inflamação também. E a pessoa come, ela fica estufada depois, porque fica. Na verdade, assim, a gente tem que entender que a digestão ela fica mais lenta, né? Isso, ele retarda o esvaziamento. Fazem o trato gastrointestinal ficar mais lento e por isso que a pessoa fica saciada mais tempo, porque a comida fica dentro do estômago mais tempo. Fica mesmo. Nós endoscopistas bem sabemos, né, Candice? Até não sei quem tava me falando, que eu nunca me dei conta. Quem é que foi que me falou que quem usa tem que fazer um jejum maior para fazer endoscopia? Eu nunca tinha me dado conta. E mas realmente, hoje em dia, às vezes tu faz, tá cheio o estômago ainda. A recomendação dos anestesistas é 21 dias antes, tem que suspender o quantos dias? 21 dias. Uhum. Para fazer uma anestesia, porque ele realmente dá gastroparesia, então diminui toda a motilidade do trato gastrointestinal, como a Paola falou. Nós produzimos o GLP-1, mas numa quantidade menor, e o nosso hormônio que o intestino produz, ele dura, né, o efeito menos tempo. E já a molécula, ele vai receber uma grande quantidade, e aí, né, claro que uma molécula produzida em laboratório. E a meia-vida é a duração dele, né? A duração desse efeito, como ela falou, pode ser de uma semana ou pode ser de 24 horas, né, dependendo aí do princípio ativo. Então, realmente, toda a digestão, a pessoa não come mais, não come tanto, porque o estômago dela, ao invés de esvaziar em 2 horas, vai ficar, né, por muito mais tempo. O esvaziamento demora muito mais, né? Então, isso é algo bem importante também de nós entendermos, que tem toda uma repercussão na nossa fisiologia que a gente ainda não sabe também a longo prazo. Talvez até aumente o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, né? Porque os efeitos gastrointestinais, e principalmente eu vejo muito mais constipação, tá? Ontem eu vi uma paciente que evoluiu com diarreia e tudo, mas é muito mais comum a constipação. Esses dias uma paciente me falou que ela achava que estava com diarreia e eu até falei pra ela, eu achava que dava mais constipação. Isso. Eventualmente tu vai ver alguns pacientes com diarreia, mas o mais comum por ele lentificar esse trânsito intestinal, eu vejo mais constipação. Né?
Mas eu percebo, assim, eu sei que tem, né, todo um percentual importante de pacientes que respondem, mas eu também já vi várias pessoas Pacientes que não que respondem. elas fizeram uso, elas já chegam, inclusive, no consultório. Eu, né, eu não trato obesidade, mas os pacientes obesos acabam indo para o meu consultório por conta da esteatose, né? Então, muitos já relatam, não, doutora, não adianta para mim, né? E claro que daí muitas vezes tu vai rever é que a pessoa não mudou o estilo de vida, né? Então, de Exato. novo, reforçando que o remédio, como tu falaste, né? Ele talvez seja um dos pilares que a pessoa, dependendo do MC, ela tenha ou não indicação. Mas que isoladamente o remédio não vai fazer milagre. Não vai ser, eu vou usar ele 3 meses e vou ficar magro, e o resto da vida eu vou ser magro. Não, vamos desconstruir, desromantizar, né? Isso. Não, e na verdade, assim, ó, a medicação, ela faz ali o estômago ficar mais tempo com o alimento, tudo fica mais lento. Agora, se a pessoa, tipo, é uma beliscadora, não vai fazer muita diferença para ela, porque ela não belisca por fome, ela belisca por hábito, né? Então, o beliscador, para ele, não vai fazer muita diferença, porque ele vai continuar beliscando. E não vai, né, sabe? E por isso que talvez esse paciente não tenha tido uma resposta também, porque o padrão alimentar, e isso é uma coisa que a gente avalia, né? Nem toda droga ali para perda de peso vai beneficiar qualquer paciente, né? O padrão alimentar influencia e muito. Então, talvez esse paciente beliscador, aí falando, né, das drogas, o Contrave, que é a associação da bupropiona. E a próxima pergunta era sobre o Contrave, porque o Contrave talvez funcione melhor no beliscador, né? Hoje a gente divide ali os pacientes obesos por padrão alimentar também. E o comedor emocional, né? O paciente que come por fome emocional, que está relacionado muito do beliscador, ele é um paciente que talvez se beneficie um pouco mais do Contrave, que é a associação da bupropiona com a naltrexona. Então, a bupropiona, né, agindo ali tanto na dopa quanto na nora, né, e levando a uma... agindo ali nos neurônios anorexígenos, e a naltrexona potencializando esse efeito, ela age bem, né, nessa questão do comer emocional. Então, talvez esse paciente tenha mais benefício com essa droga, né? Então, tudo depende. Por isso que uma boa anamnese bem feita, avaliando rotina, avaliando padrão alimentar, é o que vai nos guiar no tratamento também. E essas drogas mais antigas, tipo Orlistat, a sibutramina, tu ainda prescreve? Sim, até porque pensando ali nos análogos que a gente estava falando antes, o custo é alto, né? Então, a gente sabe é R$1.000 por mês, né? Para mais. Para mais. Hoje a gente sabe que, inclusive eu não falei até da tirzepatida, né? Que é um análogo duplo já, roubando mais um hormônio aí. É análogo do quê? Desculpa, Paola. Do GIP e do GLP-1. Isso. E tá vindo análogo triplo, tá? Vai vir. E vocês vão pegar, então, mais um hormônio nosso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, a tirzepatida, que é esse análogo duplo, a gente vê hoje, tem pacientes usando que conseguem importar até de Miami, que lá já vem sendo usado, sai R$9.000 por mês. Né? Então, é um custo... Mas funciona melhor? Funciona. Funciona melhor, os resultados chegam a ser parecidos com bariátrica, tá? Em torno de 25% de perda de peso. Então, é um resultado muito bom. Isso é interessante tu falar, tipo assim, quando a gente usa essas medicações, quanto a gente espera que o paciente perca de peso? É bem dependente, porque vai depender do quanto o paciente aderiu à modificação do estilo de vida, né? O quanto ele está realmente cumprindo as metas que a gente estabeleceu. Mas quando a gente associa a medicação, a gente tem uma ideia de perda ali mais de 10%, 10%, 15%. Quando a gente fala de estilo de vida só, né? De alimentação, exercício, 5% a 10%, mais ou menos. Né? Quando a gente associa ali um Ozempic, às vezes chega... Eu já tive paciente aqui com combinação, né, com medicação de Ozempic e sibutramina, daqui a pouco chegou a 25%, né? Então, que é mais ou menos se espera com a bariátrica, né? É mais ou menos 30%, né? Exato. Mas eu sempre acho importante, Paola, a gente reforçar que muitas vezes o que a gente precisa olhar na verdade, pro comportamento, né? Porque leva a pessoa a comer mais, né? Claro! Porque eu vejo muito isso. Que talvez as pessoas elas têm uma ideia, mas não têm clareza do impacto da fome emocional. Ou seja, do comer de forma compulsiva. Avaliar se não tem compulsão também, né? E que o remédio, ele vai ajudar, mas assim...
se a pessoa ela Não tem mudar. realmente questões, né, psicológicas que levam ela a buscar o alimento, eu digo, né, e é muito interessante porque isso é um comportamento muito primitivo. Eu digo, e as nossas memórias, a gente sabe tão bem o quanto, como a gente reage a determinada situação tem muito a ver com as nossas memórias do passado. E aí eu sempre Afetivas. digo, né, quando a mãe, a avó queriam agradar a gente, elas ofereciam uma cenoura, Comida. ofereciam um bolo de chocolate, né? E aí, claro, se eu emocionalmente não estou bem, eu quero voltar a comer o bolo de chocolate, eu quero, né, a minha memória quer remeter lá aquela sensação de, né, de bem-estar. Então é Claro. tudo muito, eu digo, a nossa mente, ela realmente, como tu falaste, ela não é Não é. favorável. A comida é uma bengala emocional, né? Com Total, certeza. total. E E se o paciente não olha, né, não faz terapia, não isso, às ressignifica a vezes ele relação precisa com de a terapia. comida, se não trabalha o mindful eating, por exemplo, comer devagar. Eu digo sempre, o problema não é a comida, o problema é a minha relação com a Com a comida. comida. Assim como com o alcoolista, o problema não é a bebida, o problema é que ele não consegue realmente saber o momento de parar. Ele não consegue, né, enquanto não termina a caixa do chocolate, a caixa de bombom, ele não consegue parar. Ele não consegue comer um bombom só e parar. Então, eu digo sempre, e não vai ter medicamento nenhum que vai conseguir resolver isso, né? Então, eu sei que dá trabalho a gente mexer com as nossas emoções, né? Eu tenho, assim, eu sou uma super defensora de Dói, pode terapia, doer. tenho uma, né, uma vivência de muitos anos de terapia, e eu acho que terapia realmente ela é fundamental para a gente poder ressignificar, né, essas lacunas emocionais que todo mundo tem, né? Vamos combinar que Exato, e cabe a gente muitas vezes dizer para o paciente, indicar, né, prescrever a terapia para ele. Né? Ele não tem a exatamente. obrigação de saber muitas, né, que ele tem que ir para terapia. Às vezes não tem nem ideia que a terapia vai ajudar, né, a lidar nessa parte do peso, da alimentação. Então, às vezes a gente tem que conversar e realmente indicar. Não, e Olha, daí a gente vê aqueles pacientes que fizeram bariátrica e voltaram a engordar de novo depois, porque começaram a tomar leite condensado, ou né? beber, Ou beber, que a gente até falou Bebe, no último podcast, isso. né? Então trocou uma bengala por por outra. outra, isso acontece E muito seguido, viu? Muito frequente. Eu li que 30% dos pacientes, e pandemia foi mais ainda. Mais E me ainda, chama foi muito a mais. atenção, claro, né, como eu disse de novo, eu não atendo obesidade, mas os pacientes, por exemplo, pós-bariátrica, eles acabam acompanhando muitas vezes com gastro, eles precisam fazer algumas reposições, endoscopia, enfim. E é muito, muito importante isso que eu vou falar. Lá, né, quando nós finalizamos a residência, né, Candice, há 14 anos atrás, 15 anos atrás, a Candice, ela era minha R2, o que acontecia? A gente percebia que era 8 anos. Geralmente, assim, aquela fase, entre aspas, de lua de mel, que a pessoa fazia bariátrica e podia não ter tanta, né? Tipo, Não, todos os eu cuidados. não emagreço, eu como, não não engordo cuido nunca. tanto, não engordo. Era em média 8 anos. Hoje a gente já percebe que os pacientes 3 anos, 4 anos Já estão pós-bariátrica reganhando. já estão novamente com excesso de peso. E o pior de tudo, se o paciente fez bypass, além de estar muitas vezes já de novo com reganho de Tá peso, desnutrido. muitas vezes ele está desnutrido e ainda alcoolista. Então ele não tem só mais um problema, ele tem Criou 3 mais problemas. três. Então a gente precisa muito de novo olhar para essas questões emocionais, se realmente é o momento Demais. de fazer a bariátrica. Por isso que é tão importante, né? Procurar o endocrinologista para justamente saber o melhor caminho, já que hoje a gente já tem mais de um caminho, mais de uma opção. Exato. E aí, falando disso, é importante a gente entender que existe uma escadinha ali entre os procedimentos, né? Essa questão, nada é por acaso, mas essa questão de a gente trabalhar, né, a mudança do estilo de vida antes de fazer uma cirurgia bariátrica, então bater nessa tecla que ele precisa melhorar comportamento, manejar melhor as suas emoções, para se por acaso no futuro ele precisar chegar numa cirurgia bariátrica, ele também já tenha mudado algumas coisas, né? Porque não adianta só fazer a cirurgia bariátrica resolvendo a obesidade, que ele vai estar criando outros problemas se ele não tiver mudado a cabeça, né? Se não tiver mudado a sua relação com a comida, que é o grande problema.
Então, não, de nada adianta fazer a Não, cirurgia e bariátrica. na verdade, assim, não só a relação com a comida, como a relação com o corpo também. Porque, assim, Também. às vezes a gente emagrece fazendo dieta restritiva, perde um monte de massa muscular, faz efeito sanfona. E esse paciente com cirurgia bariátrica também perde muita massa muscular, que a gente sabe que a longo prazo vai aumentar risco de queda no idoso. Já tem estudos com associação com Alzheimer. Então, é importante também a gente trabalhar o corpo e prover músculo para o nosso corpo também, né? Claro. Perfeito. E, inclusive, isso é uma coisa, assim, bem importante, que muitos fazem a bariátrica, daí chegaram no peso e esquecem do exercício. Uhum. Que é uma tecla que absolutamente é fundamental, assim, não tem como se manter no peso sem atividade física. E até porque, pela restrição, né, de alimentos, a chance de fazer uma osteopenia e tudo é muito grande, e de uma osteoporose depois. Então, a gente tem que bater em todas as teclas, né, para evitar Pessoal, comorbilidades. nós estamos chegando no fim do podcast, chegando uma hora, mas tem mais uma pergunta que eu tenho que fazer, né? Tava no nosso, né? Eu pulei várias perguntas porque não ia dar tempo de tudo. Paola, tu já falou, obesidade é uma doença crônica, que nem hipertensão, tá? No momento que o paciente começa a tomar medicação, ele consegue parar ou ele vai ter que fazer o tratamento pro resto da vida? Então, aí também depende muito, tá? Para eu te dar essa resposta. Então, pode ser que alguns pacientes vão precisar manter pela vida toda, mas a ideia é que a gente desmame, tá, gurias? Uhum. A ideia é que ele construa um estilo de vida tão saudável, né? Uma mudança, que ele tenha mudado vários comportamentos, que ele tenha mudado a relação com a comida, tenha melhorado o estilo de alimentação, tenha iniciado a atividade física, esteja com um sono bom, né? Esteja sabendo manejar seu estresse, a ponto de que a medicação realmente já não precisa mais ser a bengala, né? A gente possa tirar essa medicação. Então, na maioria das vezes, a gente tenta, assim, desmamar. Então, a gente vai reduzindo dose até o paciente ficar tranquilo, e a gente acaba acompanhando. Não dá para esquecer que a manutenção é a fase mais difícil, é subir a escada rolante ali ao contrário. Né? Então, o esforço para se manter no peso, ele é alto. Por isso que o meu gasto energético, além de ter uma restrição calórica, meu gasto energético tem que ser alto. Então, eu não tenho como desmamar, e isso é uma coisa que eu digo para os pacientes. A gente só vai pensar em desmamar quando tu tiver assíduo no exercício físico. Senão, não. Né? Então, aí tá fazendo tudo direitinho, a gente começa a desmamar e aí observa. Daí eu peço pro paciente sempre estar voltando a cada 2, 3 meses mesmo em fase de manutenção. Se ele tiver muito bem ali há 6 meses, 1 ano, vamos passar um pouquinho mais. E eventualmente o paciente, daqui a pouco, que também é diabético, por exemplo, e que segue ali num grau, né, perdeu um peso, mas segue num sobrepeso, ali numa obesidade, e que a medicação vai ter benefício também para o diabetes, quem sabe é um paciente que a gente vai manter também por mais tempo, sabe? Uhum. Então, é muito individualizado. Claro que se tu pegar uma sibutramina, por exemplo, aí a gente acaba respeitando um tempo de uso. E aí se tu vai olhar, 2 anos, então 2, 3 anos, a gente acaba, então, desmamando, sim, e pensando em associar daqui a pouco alguma outra coisa, se for o caso, ou tiramos mesmo. Né? Um Venvance, por exemplo, para quem tem compulsão, que ele também cria dependência. Então, vai depender muito da droga que esse paciente está usando e se ele tem condições de parar. Mas a gente só vai pensar em parar se ele tiver consolidado um novo estilo de vida. Ai, gente, eu podia ficar falando isso horas e horas e horas. Eu acho um assunto super interessante, assim. Eu também. Ai, pena que a gente botou que o podcast ia ser mais ou menos 1 hora, né, Estela? Vamos fazer um segundo momento, né? Vamos convidar a Paola novamente para voltar. Quem sabe, né? Com certeza, com certeza. Então, Estelinha, eu não tenho mais perguntas. Tu tem alguma? Não, já estamos aí com o nosso tempo. Eu realmente quero agradecer, Paola, aí, por eles aceitem o nosso convite. E realmente, esse é o caminho, né? Nós estarmos trabalhando juntas, porque o paciente obeso, ele está no meu consultório porque ele tem esteatose, ele está no teu por conta da obesidade, do diabetes, ele está no consultório do cardio. Cada vez mais a gente precisa entender e tratar a pessoa não como um órgão, mas como realmente um ser humano que precisa desse olhar do endócrino, do gastro, do cardio, unidos aí buscando o melhor tratamento, né? De forma individualizada e de forma assertiva, né? Então, muito obrigada pela nossa conversa de hoje.
Paola, não sei se tu não quer falar alguma coisa de encerramento. Não, eu só quero agradecer pelo convite, enfim, foi ótimo, adorei participar com vocês. Se tiver novas oportunidades, a gente vai fazer de novo. E deixar esse recado, que a obesidade, sim, é doença crônica, ela é multifatorial, ela é complexa, que precisa de acompanhamento, precisa de tratamento, né? E cada vez tem mais médicos abertos a conversar mais, né? A tratar melhor esse paciente, a não xingar esse paciente. Nosso objetivo é acolher, né? Acolher as dores, acolher as dificuldades e ajudar esse paciente a ter um resultado satisfatório aí e não passar mais pelo efeito sanfona. Então, acho que essa é a mensagem. É construir saúde, né? É construir saúde, isso aí, exatamente. Então vamos passar os nossos contatos, Candice? Pessoal, vocês nos sigam nas redes sociais. O meu @ é candicecrume.gastro. O meu é Estela Marini Gastro. E nós temos agora também o Instagram do podcast, que é Gastrotox. E aí underline, não é? Isso, Gastro_Tox. Isso aí. Não é Gastrotox underline? Isso. Tem razão. Paola, qual é o teu? O meu, então, é @doutora Paola Carpegiani, com 2 Gs e I no final. Esses nomes italianos aí. Né, Marine? Ótimo dia para vocês, então. Pra vocês então tá, também. tchau, pessoal. Até o próximo. Beijo, até a próxima. Tchau. Só não desliga, Paola.